E aí, meus amores, tudo bem? Vamos lá? Física 121, módulo 11, página 336, apostila 2, tá bom? Vetores, galera, o assunto mais odiado pelos alunos aí, tá bom? Vamos revisar tudo de vetores para a gente poder continuar com a cinemática vetorial que vai vir aí pra frente, tá bom? Então, pessoal, vetor é a representação de uma grandeza vetorial. E eu coloquei aqui para a gente lembrar, uma grandeza vetorial precisa de módulo, direção e sentido. É um segmento de reta orientado. Pessoal, jamais vocês podem me fazer um vetor desse jeito, tá? Porque vocês acham bonitinho. Ele é um segmento de reta, então ele tem que ser reto e ele tem que ser orientado. Então aqui eu tenho uma representaçãozinha de um vetor. O tamanho desse vetor é o módulo, é o valor. A direção é a reta suporte dele. E a setinha vai ser o sentido, tá bom? Aí a gente vai ter que aprender ou relembrar as operações com os vetores, tá bom? Essa aula é bem grande, então respira fundo aí, tá? Vamos começar pelo mais fácil primeiro, a multiplicação por escalar. Se eu pegar um vetor e eu decidir multiplicar por um escalar, o que é um escalar? Um número, tá? Então, eu fiz aqui 3 exemplozinhos, porque com exemplo é mais fácil nessa parte. Eu tenho uma força, que é uma grandeza vetorial, que vale 2 newtons. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou multiplicar por 2. 2 vezes F dá 4 newtons. O que isso quer dizer? Eu aumentei o módulo do meu vetor. Eu não mexi nem na direção e nem no sentido do meu vetor. Eu só aumentei. Agora eu vou multiplicar por meio. Meio vezes F vai me dar 1 newton. Eu encolhi o tamanho do meu vetor. Eu diminuí o meu vetor em módulo. Tá? Ele ficou menor de tamanho. E agora eu vou multiplicar por menos 2, ou seja, um número negativo. Pessoal, dá uma olhada, surgiu um menos aqui, dá menos 4. Isso quer dizer que eu inverti o meu vetor. Eu peguei o sentido do meu vetor e eu inverti 180 graus. É isso que significa o menos. Lembra de que velocidade positiva e velocidade negativa é só para que lado você está indo. Então, se surgir um menos aqui, quer dizer que esse vetor não está mais para cá, ele está para o outro lado. Tá bom? Então, o que eu posso fazer com um vetor quando eu multiplico por um escalar? Eu posso aumentar, diminuir ou inverter o sentido, tá bom? Adição de vetores, ou seja, a soma. O caso mais clássico, pessoal, é quando eles vão ter a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, 2 vetores que vão apontar para o mesmo lado, na mesma direção. Aí eu posso simplesmente fazer a soma algébrica dos módulos, tá? Sem problema nenhum. Então aqui F1 vale 3, F2 vale 5, a soma disso vai me dar 8, porque eu tenho 2 vetores aqui com a mesma direção e o mesmo sentido, tá bom? A regra do polígono, pessoal. Até peguei um papelzinho quadriculado aqui para ficar mais fácil. A regra do polígono é o seguinte: um vetor depois do outro. Então, eu tenho o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. E eu quero a soma de tudo isso, eu quero juntar todos esses vetores. Vetor, ele é um objeto. Eu posso destacar e eu posso arrastar e levar para onde eu quiser. Eu só não posso mexer na direção e no sentido desse vetor, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o A, eu coloquei o B, depois dele, lembra, é um vetor depois do outro. Depois que o B acabou, eu liguei o C. Depois que o C acabou, eu liguei o D. A resposta dessa soma, ou a resultante dessa soma, é eu fechar essa minha figura em um polígono. Um polígono é uma figura fechada. Então, é só eu fazer um vetor fechando aqui essa minha figura. Aí vocês vão falar, ok, mas o que eu faço agora? Como é que eu faço essa conta? Pessoal, o papelzinho quadriculado não é à toa. Vocês só vão conseguir fazer exercícios assim se vocês tiverem um guia, porque vocês vão precisar
fazer um Pitágoras nesse negócio, tá bom? E aí vocês conseguem resolver a resultante. Então, vocês precisam sempre achar o triângulo por fora da resultante para conseguir responder, tá bom? Senão não tem jeito mesmo, tá? Agora, a regra do paralelogramo. Pessoal, um paralelogramo, eu preciso construir ele de uma certa maneira, eu não posso construir de qualquer jeito. Um polígono eu posso construir de qualquer jeito, mas o paralelogramo não. Os vetores começam no mesmo ponto, ou seja, eu vou ter um ponto de partida e os meus vetores vão sempre sair desse ponto, tá bom? Pessoal, aqui, o que eu faço? Eu pego uma paralela ao vetor A e eu pego uma paralela ao vetor B e eu fecho um polígono. A resposta, ou seja, a resultante, vai ser sempre saindo do meio e indo até a ponta do polígono, ou seja, vai ser a diagonal do meu paralelogramo, tá bom? Para resolver isso, é a lei dos cossenos, tá? E cuidado que, se eu não me engano, na matemática troca um sinalzinho aqui, tá? Então, a resultante ao quadrado é igual a um vetor ao quadrado mais o outro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Pessoal, aqui eu coloquei só em último caso, porque tem que ser um exercício muito específico para isso. Na apostila, se eu não me engano, tem 2 que a gente vai usar, eles forçam a gente a usar. Mas normalmente a gente foge disso aqui e vocês vão ver como já já, tá bom? E aqui eu deixei bem explicadinho que, se por acaso o ângulo entre os dois vetores for 90, cosseno de 90 é 0, né? Então toda essa parte some e eu fico com um Pitágoras normal, tá bom? Força aí, galera. Subtração de vetores. A subtração, ela não é uma operação que ela é definida para os vetores. Eu não consigo subtrair, teoricamente, vetores. Então, o que eu faço? Eu sei somar. Então eu vou somar o inverso, que seria a mesma coisa que subtrair, tá bom? A gente escreve isso desse jeito. A subtração de vetores é igual à soma do inverso. É importante esse detalhe? Porque é o seguinte, numa prova teste, ninguém está sabendo o que você está fazendo e ninguém liga para o que você está fazendo. Mas numa questão aberta de segunda fase, você precisa tomar um cuidado, porque se você escrever um vetor menos o outro desse jeito, você pode ter problema, porque essa operação não é definida. Então você teria que escrever desse jeito, tá bom? Então aqui um exemplozinho também. Eu tenho o vetor A e eu tenho o vetor B. Eu quero somar com o inverso de B. Então eu deixo o A do jeito que ele está. Eu ligo depois do A o inverso de B. O inverso é mudar o sentido, né, pessoal? Lembra da velocidade, positivo para um lado, negativo para o outro. E aí eu fecho para achar a minha resultante, tá ok? Segundo pedacinho agora. Vamos lá. A apostila não coloca isso na descrição do conteúdo. Mas, já que a gente está trabalhando com vetores, eu acho que já valia a pena fazer a parte de decomposição de vetores, tá? Então, a decomposição de vetor, ela me deixa escapar da lei dos cossenos. Eu posso quebrar o meu vetor que está torto e realmente fazer só mais, menos e Pitágoras, que é o que normalmente a gente usa. Então, como é que vai ficar esse negócio? Eu tenho aqui 3 vetores, F1, F2 e F3. E eu quero achar a resultante de tudo isso aqui. Bom, eu sempre me guio por eixos cartesianos, tá? Então, eu sempre coloco eixos para guiar. E aí eu vou descobrir que o meu problema é esse camarada aqui. Porque esses dois, dá 90 graus aqui, manda um Pitágoras, já era, resolvido o meu problema. Então, o problema é esse cara que tá torto. Bom, vamos lá. A decomposição de vetores é eu pegar o meu vetor, quebrar ele em 2 pedaços e jogar um pedaço no x e jogar um pedaço no y. Então, eu teria um pedaço em x e um pedaço em y, certo?
E aí eu ficaria com essa figurinha aqui, ó. Como eu quebrei esse meu vetor, ele já não existe mais. Eu joguei um pedaço aqui para x, eu joguei um pedaço aqui para y. A gente chama de x e y porque a gente tem mania de chamar gráfico desse jeito, tá? X aqui embaixo, y aqui. Mas aí vocês podem chamar como vocês quiserem. Vê se vocês concordam comigo que o pedaço vai depender do original, né? O tamanho do pedaço vai depender do original. E aí, eu vou ter que fazer alguma coisa com esse ângulo. Então, ó, pessoal, é sempre a mesma coisa. Coloca o lápis no vetor e anda até o x e o y. Então, ó, eu tô aqui. Para eu andar até o x, eu sou obrigada a passar pelo ângulo θ, ó. Para eu chegar aqui embaixo, eu sou obrigada a passar pelo θ. Então, é com o θ. Volto o meu lápis lá. Para eu andar até o y, não tem ninguém aqui, ó. Ah, então é sem θ. Tá bom? É assim que a gente faz a decomposição de vetores. E aí eu chego nisso aqui. Ah, aqui é tranquilo, né? 2 vetores que apontam para o mesmo lado eu posso somar. Vetores opostos eu posso subtrair. E depois eu posso fazer um Pitágoras. Tá bom? Então, a questão da decomposição, ela me livra daquela conta gigantesca. Porque dependendo dos números, fica muito ruim de fazer um ao quadrado, o outro ao quadrado, multiplica e tal. Tá bom? É só para facilitar mesmo. Isso aqui também não está na apostila, mas eu acho importante falar sobre os máximos e mínimos de vetores. O valor máximo entre 2 vetores, ou seja, a combinação máxima que eu posso fazer entre 2 vetores, é a soma direta desses vetores. O mínimo que eu posso ter é a subtração direta desses vetores. Qualquer valor entre esses dois aqui, ou seja, entre o máximo e o mínimo, vale, aí vai depender do ângulo que eu vou estar usando, tá bom? Um exemplo, eu tenho um vetor que vale 10 newtons e outro vetor que vale 7 newtons. O máximo é a soma direta, 17. O mínimo é a subtração direta, 3. Qualquer valor entre 17 e 3 é possível, mas eu jamais posso, por exemplo, achar 20 como resultante, de jeito nenhum. E eu não posso achar também 1 como resultante. Eu não posso achar um valor maior do que o máximo e nem menor do que o mínimo, tá? Então, vocês tendo essa noção de máximo e de mínimo, vocês conseguem dar uma conferida nas contas de vocês. Porque dependendo dos números, do que você acha como resposta, não tem como, tá? E aí vocês conseguem perceber que vocês erraram em algum lugar, tá bom? Pessoal, assistam com calma, voltem, parem, anotem as dúvidas e eu tô aguardando vocês, tá bom? Um beijo.